Portanto, eu nasci aqui na freguesia do Horto de São Jorge, fiz a instrução primária toda aqui no Horto de São Jorge. Portanto, em 68 depois fui para um colégio, o Colégio dos Dionianos no Funchal. Estive ligado, portanto, aos Dionianos até 1976. Depois saí, inscrevi-me no curso de Literaturas Clássicas na Universidade de Lisboa. Portanto, na altura era o curso de Românicas. Depois comecei a trabalhar como professor de língua portuguesa e língua francesa e, entretanto, pedi a alteração do meu plano de estudos para o curso de Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Estudos Portugueses e Franceses, e concluí a licenciatura em 1983, portanto, no curso de Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Estudos Portugueses e Franceses. O meu pai era viticultor, o meu pai era simultaneamente caseiro, feitor agrícola e produtor de uva. Portanto, desde muito miúdo habituei-me a acompanhar o meu pai nas tarefas da viticultura, seja na poda, que era a fase inicial que se fazia em março. O meu pai produzia unicamente o jaqué, que é um produto direto, portanto é uma variedade que não exige, portanto que planta-se o barbado e espera-se que a planta cresça e que produza uva. Não é preciso, a fase de enxertia para o produtor direto não existe, por isso é que se chama produtor direto. Portanto, acompanhei o meu pai durante esse tempo todo, desde criança, na poda da vinha, na amarra da vinha, porque aqui utilizava-se muito uma planta herbácea chamada espadana, que se utilizava muito para amarrar a vinha, para depois, quando viesse o vento de primavera, a vinha não ficasse toda uma em cima da outra. Portanto, era preciso espalhar em cima dos corredores. Os corredores são aquelas estruturas em arame e balizadas por estacas, onde o jaqué se estendia e, portanto, havia que amarrar as parreiras, as vides, para ficarem bem seguras, e acompanhei também o meu pai nessas tarefas. Depois, na enxofragem, na sulfatagem, os chamados tratamentos em verde, que é a sulfatagem e a enxofragem, fazia-se com sulfato de cobre e depois fazia-se com enxofre em pó. Utilizava-se, está aqui os exemplares, as máquinas de sulfatar, utilizávamos o fole para a enxofragem. Isto fazia-se no mês de julho, quando a uva já estava um bocadinho antes do início da maturação. E depois havia todo o trabalho árduo, que era um trabalho mais completo, árduo, da vindima, em que o trabalho estava estratificado. Era sobretudo um trabalho de homens. Os rapazes, digamos que havia uma distribuição de tarefas. Estou a falar das minhas memórias da década de 60. Às mulheres era incumbido a confecção das refeições em casa, era incumbido a apanha, digamos, o corte da uva, e depois aos homens, para os homens era reservado o trabalho mais árduo, que era o transporte dos cestos para os lagares, o esmagamento da uva, todo o trabalho de lagar, e depois o transporte dos lagares para o lugar onde estavam colocadas as pipas, ou as caves, ou a estrada regional. Quem se lembra bem dos anos 60, toda esta estrada regional, este troço que chamava Reta do Arco, estava todo cheio de pipas que eram mexidas e depois eram carregadas em caminhões para ir para as casas comerciais, que depois, a partir daí, se fazia o vinho madeira, em que o vinho sofria uma série de tratamentos até chegar ao ponto de ser exportado. Para as crianças, juntavam os bagos do chão, colhiam os bagos do chão e acartavam os cestos mais pequenos para os cestos maiores. E, portanto, era assim que estava estratificado
o trabalho da viticultura naquela fase em que eu era criança, estou-me a referir sobretudo à década de 60, início da década de 70, havia trabalho para toda a gente trabalhava. Trabalhavam as crianças, trabalhavam os jovens, trabalhavam os homens adultos, toda a gente trabalhava. Toda a gente tinha uma missão a cumprir, porque o sustento das pessoas dependia da boa colheita. Se a colheita fosse boa, as pessoas podiam pagar a sua alimentação, as pessoas podiam pagar a sua casinha, os empréstimos que faziam a particulares, que ninguém pedia empréstimos ao banco na década de 60 e 70, as pessoas pediam dinheiro umas às outras e depois tinham que pagar. Como é que pagavam? Como é que se pagava aquilo que se comprava na mercearia, no mini mercado? As pessoas durante o ano compravam os seus alimentos, a sua massa, o seu arroz, o seu azeite, o seu petróleo. O petróleo era a fonte de eliminação que havia na altura. E chegava-se ao mês de novembro, havia que pagar tudo isso. E se a colheita fosse boa, havia boas vendas, havia dinheiro para pagar todos esses encargos. Era o jaqueque no arco, a produção de vinho que permitia o pagamento dessas despesas. Se a colheita fosse má, se calhar havia despesas que transiavam para o ano seguinte e a família ficava em maus lençóis porque não tinha pago ao merceeiro, porque ficou os empréstimos que tinha contraído a particulares para arranjar a sua casinha não estavam a ser cumpridos e, portanto, havia todo o cuidado em que a produção fosse, todo o tratamento da vinha fosse bem feito para que a produção fosse boa. Caso contrário, de facto, as famílias entravam em extremas dificuldades. Para além das dificuldades que a própria atividade em si já acarreta, as condições meteorológicas já acarreta, porque a viticultura, que eu saiba, ainda não se fazem estufas aqui na região, e, portanto, estamos sujeitos às condições meteorológicas e, se elas não forem favoráveis, uma situação adversa pode destruir a colheita de todo um ano de vinho, de produção agrícola. Portanto, mas era a produção principal, está a dizer que era a produção... Era a produção principal, toda a gente tinha vinho, toda a gente dependia dos rendimentos que a viticultura proporcionava. Havia pessoas que faziam vinho, vendiam o vinho, outras pessoas apenas vendiam a uva a terceiros, e havia aqueles que vendiam uvas e também vendiam vinho porque tinham o seu lagar, ou pediam um lagar emprestado, faziam vinho, vendiam. Portanto, isto é a história de muitas famílias da década de 60 e 70. A realidade atual é um bocadinho diferente, até porque depois, durante a década de 80, 90, deu-se a reconversão das vinhas. A produção de vinho já é uma produção mais para consumo familiar ou para venda a particulares. Já não se vende vinho às casas comerciais, as pessoas vendem as uvas das castas tradicionais madeirenses às casas comerciais, que depois têm todo um trabalho de produção, da produção do vinho madeira. Aqui esta zona, as pessoas reconverteram as suas vinhas sobretudo para duas castas, para o Cercial e para o Verdelho. Reconverteram também para uma casta de origem alemã, que é o Ernstburger. A produção de jaqué diminuiu bastante. Se calhar hoje em dia temos 10% da produção que tínhamos nos anos 60 e 70. Portanto, é sobretudo um trabalho orientado para a produção de uvas e para a venda da uva, muito menos para a produção de vinho, como foi na década de 60, 70 e 80. Produção de vinho para consumo Essa produção de vinho que agora existe é sobretudo para consumo familiar, para consumo em casa, com a família, com os amigos, para a animação de festas particulares, para a animação de arraiais. Não é com a intenção de vender o vinho. A principal prioridade não é a venda do vinho, até porque esse vinho só é comprado por particulares. Essa pouca produção de vinho que é feito cá é para particulares. As casas comerciais que se dedicam à produção do vinho madeira, essas casas não compram o vinho que é produzido aqui no Orco de São Jorge.
das castas, não é? São outras. Compram as castas que estão autorizadas para a produção do vinho de Madeira. Pronto, a reconversão das vinhas iniciou-se na década de 80, porque o governo da região decidiu disciplinar o setor. Por disciplinar porquê? Porque havia uma certa anarquia, que toda e qualquer casta podia ser utilizada para a produção do vinho de Madeira. Não havia um instituto que coordenasse, que regulamentasse o setor. Portanto, depois com o Instituto do Vinho da Madeira, o setor foi regulamentado, foram definidas regras para os produtores, regras para os produtores de uvas, para os produtores de vinho, e definiram-se 7 castas que são as que estão legalmente autorizadas para o fabrico do vinho de Madeira. O Instituto do Vinho da Madeira não é só do vinho de Madeira, é do vinho, do bordado e das tapeçarias da Madeira, do artesanato da Madeira. Portanto, está todo no mesmo instituto, embora a maior fatia, a fatia mais importante, porque o vinho de Madeira é o principal produto de exportação da Madeira. Portanto, esse instituto regulamenta toda a atividade vitivinícola da região. Portanto, todas as empresas estão sujeitas ao escrutínio dos técnicos do Instituto do Vinho da Madeira. As próprias casas, ao longo da produção, portanto, desde a fase da maturação, vão controlando os seus fornecedores a ver se a uva está a ter uma boa maturação, dão os seus conselhos aos agricultores. O próprio Instituto faz formação aos viticultores na maneira como devem podar as suas vinhas, na maneira como devem ser feitos os tratamentos em verde, na maneira como devem apanhar as uvas, quais são as uvas que são elegíveis para a produção do vinho de Madeira. Muito cuidado com a podridão, com as uvas que estão secas. Portanto, há um trabalho de acompanhamento e de seleção de procedimentos que têm que ser executados para que depois o produto final seja um produto de qualidade. Caso contrário, nós temos um produto de excelência reconhecido no Japão, na França, nos Estados Unidos da América, em Espanha, portanto, um pouco por todo o mundo, na Coreia do Sul. O vinho Madeira hoje em dia chega a todo o mundo e, portanto, esse produto tem que ter qualidade, porque se a qualidade começa a baixar, e para que a qualidade esteja a um nível muito alto, alguém tem que regulamentar. Tem que haver um regulador. E esse regulador na região é o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato e das Tapeçarias da Madeira. Portanto, se não houvesse esta regulação, talvez houvesse um bocadinho de anarquia e é preciso que essa regulação seja feita para mantermos a qualidade que o vinho de Madeira atingiu e a reputação internacional que o vinho de Madeira tem. E como é que a comunidade, os produtores neste caso, viram essa regulamentação? Numa fase inicial, os produtores de vinho e os produtores de uva estavam habituados a uma série de procedimentos que eram procedimentos tradicionais, que fizeram ao longo de todo o século XX e que já foram herdados dos séculos passados dos seus avós. Houve uma fase inicial em que não houve grande adesão. A adesão não foi imediata à reconversão das vinhas, até porque havia uma certa desconfiança, porque a gente sabia que os produtores diretos produziam bem. Havia uma grande produção. O produtor direto não falha. O americano, o jaqué, o argumão, todos esses produtores diretos produzem muita uva e produzem durante muito tempo. Hoje em dia temos aqui no Arco parreiras com 70, 80, 90 anos. Ora, nas castas tradicionais madeirenses ou tradicionais portuguesas, isso não acontece. Ao fim de algum tempo, essas castas tem que haver nova replantação, tem que haver uma replantação das vinhas, porque elas ficam envelhecidas e a produção, em quantidade e qualidade, deixa de existir. Ora, com o jaqué ou com o americano, com os produtores diretos, isso não acontece.
essa qualidade, essa quantidade mantém-se durante muito mais tempo. Portanto, temendo que os seus rendimentos baixassem, houve uma fase inicial em que as pessoas não aderiram. Mas depois, com o trabalho dos técnicos, sobretudo a nível da viticultura, e as formações técnicas que foram feitas, os agricultores, os viticultores começaram a aderir portanto, à reconversão das vinhas. E hoje em dia, praticamente, as pessoas que produzem uva e que produzem uva para vender, é sobretudo castas tradicionais madeirenses. Aqui nesta zona norte, sobretudo, o verdelho, o cercial, a malvasia, também a tinta negra. Há um nicho de tinta negra ali na zona de São Vicente, que é o segundo da região. Aqui o Arco, Ponta Delgada, Seixal, Porto Nis, a tinta negra não tem uma produção tão intensa, não está ao mesmo nível de São Vicente. São Vicente é o segundo município, a segunda área geográfica para a produção das castas tradicionais, sobretudo da tinta negra mole. E, portanto, houve essa fase de adaptação, houve esse trabalho feito pelos técnicos, as pessoas aderiram e hoje em dia aqueles que produzem penso que estão satisfeitos com o rendimento que tiram da venda dessas castas, da uva, das castas tradicionais madeirenses. E sente que as alterações tiveram impacto na paisagem ou transformação na paisagem, por exemplo? Tiveram algum impacto. Eu recordo nos anos 80, quem quisesse ter uma vista do Arco de São Jorge a partir do mirador da Beira da Quinta, que certamente vocês já tiveram a ocasião de visitar, o Arco de São Jorge praticamente não se viam casas. No mês de junho, isto era tudo verdinho, porque os próprios telhados, havia que aproveitar todo o terreno, digamos que o terreno era tudo aproveitado ao centímetro. Todo o centímetro quadrado era aproveitado. Portanto, os telhados eram cobertos com vinha. Ora, quando se dá a reconversão das vinhas, isso deixou de acontecer. A área de produção do jaqueia diminuiu bastante. A estrutura que suportava, portanto, os vinhedos, os corredores que suportam os vinhedos, passámos para o sistema de espaldeira, para as castas europeias e as castas tradicionais. As castas tradicionais madeirenses e as tradicionais portuguesas, a produção faz-se em espaldeira. O jaqué fazia-se e faz-se em latadas. Latadas são aquelas estruturas, portanto, com arame e estacas. E o arame é distribuído em quadrados. Forma uma espécie de uma rede, é sobre essa rede que assenta as parreiras, as vides. E portanto, houve uma ligeira alteração, mas a paisagem manteve-se verde. Aqui na Costa Norte, então, houve um impacto, mas digamos que esse impacto não foi nocivo em termos de equilíbrio dos ecossistemas do território, porque apenas as casas passaram a ter o seu telhado descoberto, que também tem a sua piada, e assim é que deve ser. Digamos, os prédios urbanos têm que ser visíveis. A área da viticultura diminuiu um pouco, se calhar a área da floresta avançou mais um bocadinho, avançou de sul para norte, porque para nós o sul é a montanha, o norte é o mar, portanto, aos poucos também a área florestal está a aumentar um pouco. Deixa-me só interromper, está a aumentar porque os campos não estão a ser agricultados ou não estavam a ser ocupados? Existe muito menos gente a se dedicar à agricultura. A agricultura que nos anos 60 tinha 80%, 90% da população dedicada à agricultura, hoje em dia, se calhar tem 20% ou 30%. A única fonte de rendimento era a agricultura, hoje em dia isso não acontece. Nos anos 60, 70 não havia regime de pensões, não havia regime de reformas, não havia função pública, a administração pública regional era diminuta, hoje em dia é bastante extensa, muita gente hoje em dia tem emprego, tem o seu trabalho, tem a sua formação, a sua atividade profissional na administração pública regional, nessa altura não havia, portanto é natural que a área agrícola tenha diminuído. Se a área agrícola diminui, se os campos não são trabalhados,
a área florestal aumenta. Portanto, digamos que hoje em dia estamos a assistir a uma maior dimensão da área florestal e a uma diminuição da área de produção agrícola. A entidade promotora, e bem na altura, submeteu às instâncias internacionais, neste caso a Unesco, o território geográfico do município de Santana, a reserva da biosfera. Esse galardão foi atribuído e foram criados os planos diretores municipais e hoje em dia há muito cuidado na implantação de pequenas zonas industriais ou os núcleos residenciais estão bem delimitados, as zonas agrícolas estão delimitadas, as zonas florestais estão delimitadas e portanto, esse trabalho teve um grande dinamismo numa fase inicial. Houve também a ilusão de que as pessoas pensavam que iam todas enriquecer com a atribuição do galardão, não foi para isso que se fez. Enriquecer como? Como é que elas viam esse enriquecimento? Sobretudo porque acharam que todas as pessoas nos mercados emissores iam conhecer que Santana era a reserva mundial da biosfera e que as pessoas iam vir todas a Santana de França, do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, toda a gente, todos os nossos mercados emissores de turismo iam vir cá porque tínhamos a reserva biosfera, ia haver criação de hotéis, ia haver mais restaurantes, mais unidades de turismo rural. Toda a gente pensou que isto ia ser um grande boom e que íamos ter os nossos hotéis, os nossos restaurantes, as nossas unidades cheias de gente à procura da reserva da biosfera. Não me compete a mim avaliar se a promoção da Madeira, quando é feita no exterior, através das bolsas de turismo, através das feiras, se é feita e se tem em conta que há duas reservas da biosfera, uma em Santana e outra no Porto Santo, não me compete a mim. Não sei se também, quando se faz essas promoções, se as reservas da biosfera também têm um tratamento especial nessa promoção, têm um cuidado especial em ser promovidas. O que nós sabemos, nós que estamos no terreno, é que independentemente dessa promoção ser feita, independentemente de quem gere, dos modelos de gestão das reservas, nós que estamos no terreno e que somos pessoas responsáveis e que conhecemos e que temos a responsabilidade de gestão das instituições, nós temos que olhar pelo nosso território, nós temos que olhar pelas nossas memórias, pelo nosso património histórico-cultural e fazer com que ele se preserve e se preserve de uma maneira harmoniosa, que a intervenção do homem na natureza se faça com muito critério, com muito cuidado para termos de qualidade de vida no presente e passarmos essa qualidade de vida e esse território sustentável aos futuros, aos vindouros. Portanto, a nossa preocupação é essa. Sei que neste momento, após uma fase, julgo eu, e assumo essa crítica, em que as questões da biosfera não eram questões prioritárias num plano de intervenção municipal, não eram prioritárias. Havia outras, se calhar o município elegeu como prioridades a intervenção social, a definição de planos diretores municipais, a implementação de caminhos agrícolas, o apoio às estruturas que foram surgindo no domínio da agricultura biológica, no domínio da produção agrícola. Se calhar isso foi a prioridade. Se calhar agora está na altura de todos nós juntarmos esforços e refletirmos que este território terá que haver uma intervenção muito cuidada do homem no território para que ele seja bem cuidado, para que essa relação seja harmoniosa, seja equilibrada e termos de facto um território que se possa que assegure uma qualidade de vida aos presentes e que assegure também essa qualidade de vida aos vindouros. Acho que estão reunidas as condições, acho que toda a gente está sensibilizada para isso.
até porque as alterações climáticas estão aí. Nós estamos a ter invernos aqui na Costa Norte cada vez mais longos. Também temos de ter, às vezes, em determinadas alturas do ano em que pensávamos que já íamos ter verão, ainda temos inverno. Estou a falar no mês de junho, que às vezes o mês de junho aqui na nossa zona é um mês de inverno. Nós, por exemplo, no mês de novembro, às vezes pensávamos que já íamos ter chuvas para a plantação dos nossos primeiros produtos agrícolas, que são a batata, que nós aqui é conhecida por semilha, e a fava, por exemplo. Às vezes não podemos fazer essas plantações em outubro, novembro, porque ainda estamos em pleno verão. Portanto, as alterações climáticas estão aí, e se, além das alterações climáticas, não houver um cuidado na gestão do território, o futuro é mais complicado. O presente é mais complicado e o futuro será mais complicado. Portanto, há que atender que esta relação entre o homem e a sua intervenção na natureza seja muito cuidada, muito criteriosa, muito equilibrada, e há que ter em conta também que o mundo está a mudar do ponto de vista geoestratégico, está a mudar do ponto de vista climático. Pelo menos, eu não sou estudioso da matéria, mas pelo menos é aquilo que nós sentimos, porque os verões vão até novembro, aqui na nossa região, os invernos às vezes vão até junho, julho. Portanto, há alguma coisa que está a ser feita. Eu, na década de 60, não sentia isso. Sentia que o mês de maio e o mês de junho já eram meses de verão, de primavera. Hoje em dia, raramente isso acontece. Portanto, há alterações, há intervenções do homem na natureza. Terá que haver bom senso, terá que haver muito equilíbrio para que tenhamos um território bem organizado, um território sustentável, e para que o futuro, e o presente e o futuro esteja assegurado para toda a gente. Isto é como em tudo. Quando surge algo de novo, existe uma certa resistência. Mas depois há todo um trabalho didático-pedagógico que é feito. Fazemos nós, instituições que estamos no terreno, e esperemos que também, ao nível de outras instituições, no caso concreto da viticultura, isso tem sido feito pelo Instituto do Vinho da Madeira, através das formações que fazem, na utilização de pesticidas, na utilização de herbicidas. Portanto, esse cuidado está a ser... Evidentemente que há um conjunto de práticas que ao longo do tempo eram feitas, nomeadamente na utilização de herbicidas e pesticidas, que estão a ser alteradas. Estão a ser alteradas porque as pessoas... porque foram alertadas, porque quem direito são as instituições que estão no terreno, que trabalham, que lidam diariamente com os agricultores, que lidam diariamente com as mais diversas situações, com os produtores de vinho, com os produtores de citrinos, com os produtores de anona, com os produtores de pera abacata, que são as nossas frutas tropicais mais emblemáticas. Portanto, todo esse trabalho que é feito pelas instituições, pelos técnicos municipais, pelos técnicos do governo, havia um conjunto de práticas que estavam a ser feitas e que aos poucos estão a deixar de existir, nomeadamente na questão da utilização dos herbicidas, dos pesticidas, em que já existe um maior cuidado, em que já existe cursos para aplicação, chamados cursos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, coisa que na década de 80, 70 não existia. Hoje em dia há formações na área da aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. Há formações na área da poda, na área da limpeza das árvores. Portanto, eu penso que esse trabalho está a ser feito porque também existe maior investigação nesse domínio, há mais técnicos disponíveis para orientar as pessoas, porque se as pessoas não forem orientadas, se os nossos agricultores, os nossos viticultores, os nossos floricultores ou fruticultores não forem orientados, muitas vezes as suas práticas não são as mais corretas. Portanto, a resistência inicial pode ser também uma falta de formação e de informação. Se essa formação, essa informação for feita, as pessoas aderem, até porque é o seu próprio interesse que está em causa. Porque se as suas produções forem de a produção for muito pouca, e se for de fraca qualidade, as pessoas também não vão ter rendimento. As pessoas querem produzir, mas produzir com qualidade, porque sabem que hoje em dia
a qualidade é que vende. Se o produto não tiver qualidade, pode ter muito produto. Se não tem qualidade, ninguém o quer. Nem dado. Isto é assim mesmo. Portanto, as próprias pessoas é que muitas vezes nos pedem informações nas mais determinadas áreas. E nós temos feito. Quando digo nós, é que nós, por exemplo, temos aqui este espaço. É neste espaço que se fazem as formações da viticultura. Muitas vezes nós também somos capazes de pedir formações, por exemplo, para a poda de árvores, limpeza de árvores, jardinagem. Portanto, as instituições locais, com os técnicos a nível municipal, a nível da região, quando é a nível da região, técnicos que dependem da administração regional, fazem esse trabalho e esse trabalho está a ser feito. E, por exemplo, a Junta de Freguesia, há 2 anos atrás, fez um curso de aplicador para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, em que tivemos 20 ou 30 pessoas, a freguesia é muito pequena, tivemos 20 ou 30 pessoas a fazer esse curso. As pessoas ficaram capacitadas para saber que produtos é que devem ser utilizados, que quantidades, a maneira como devem ser utilizados, as épocas em que devem ser utilizados. E, portanto, esse cuidado tem sido feito. As pessoas aderem, portanto, a esse tipo de... Porque muitas vezes nós funcionamos como, digamos, como coordenadores dessas formações. Nós não temos técnicos, a Junta de Freguesia ou uma Casa do Povo. Nós também aqui na freguesia temos uma instituição mais antiga que é uma banda filarmónica. Não temos técnicos destas áreas. Mas o que nós fazemos é um trabalho de coordenação e um trabalho de recrutamento de pessoas para fazer essas formações. E essas formações têm sido feitas e vão continuar a ser feitas, porque este é um trabalho que nunca está acabado. O trabalho de formação e informação é um trabalho contínuo, um trabalho de todos os dias, todos os anos. É um trabalho que nunca está feito, nunca está acabado. Nós estamos em funcionamento 4 valências. Temos o centro de convívio, onde as pessoas podem, ao longo do dia e sobretudo na parte da tarde, conviver, fazer formações, fazer jogos tradicionais, debater assuntos da atualidade, tomar o seu lanche. Temos aqui o Museu do Vinho e da Vinha, que pretende recolher o património histórico-cultural da freguesia ligado à produção de vinho, à produção de uvas, portanto à viticultura e à produção vinícola. Temos a Biblioteca Feiticeira do Norte, em que nós pretendemos coordenar e fazer a recolha de toda a literatura tradicional do município e da freguesia e do município. Ela tem o nome de Biblioteca Feiticeira do Norte, porque a Feiticeira do Norte foi um poeta do século XIX e faleceu em 1927, portanto apanhou ainda a fase inicial do século XX. Portanto, está ligado, portanto, toda a parte, mas nós não é só o Feiticeiro do Norte com que nós trabalhamos. Temos a literatura portuguesa, a literatura madeirense, portanto, de autores da região, seja poesia, seja prosa, e depois aos clássicos da literatura portuguesa. Temos obras de João Diniz, Essa de Queiroz e outros. E, portanto, temos a valência dos idosos em movimento, em que proporcionamos formações também para que os idosos possam, digamos, ter consciência de quão importante é o movimento para o envelhecimento ativo. Portanto, todo este trabalho é um trabalho que pretende envolver, digamos, todos os domínios da vida coletiva da freguesia, com especial ênfase na questão do apoio aos mais idosos, aos mais carenciados e da defesa do património histórico, cultural e natural da freguesia. Já tivemos outras valências no passado, que eram refeições ao domicílio, já tivemos lavandaria também ao domicílio, em que essas valências passaram para outra instituição a nível central em Santana, que é o Lar de Idosos de Santana, que faz a distribuição e faz a maior parte do apoio social, nomeadamente
na lavandaria social e nas refeições ao domicílio. Pretendemos manter vivo tanto o património histórico, cultural, a defesa e o património a defesa e a preservação desse património, bem como do património natural. Preocupa-nos agora a questão das plantas invasoras. Nós temos aqui um conjunto de plantas invasoras e sempre que vêm cá pessoas ligadas ao Instituto de Florestas e de Conservação da Natureza, nós procuramos alertar. Temos espécies invasoras como a acácia, o pinheiro, o eucalipto e outras plantas aqui, que se não for feito um trabalho, elas vão crescer cada vez mais. Portanto, na região, o grande desafio, de facto, é o controlo das plantas invasoras e criar condições para que os incêndios não aconteçam. Isso também tem acontecido? Nos últimos anos não. Tivemos grandes incêndios em 2010, 2016. Atualmente estão a ser construídos postos de vigilância, faixas corta-fogo, tanques de água e pequenas albufeiras onde o helicóptero regional de combate a incêndios e de proteção civil possa ser abastecido. O facto é que nos últimos 3, 4 anos os incêndios diminuíram bastante. Eles são apenas em mato, chamado mato, e não propriamente a mancha da laurisilva não tem sido atingida. Penso que estamos num bom caminho. Penso que tem que ser feito mais alguma coisa no combate às plantas invasoras, que deve ser encarado como uma prioridade na proteção da nossa floresta e da nossa paisagem. Isso é um trabalho que tem que estar na primeira linha de combate e de ação no terreno. Ação no terreno. Esse combate tem que ser feito. Porque há um conjunto de plantas invasoras que cada vez mais está a se manifestar. Estava a dizer que esse é um dos principais desafios. Que outros é que vê aqui para o território? Olha, eu gostaria de ver o território liberto de pinheiros e eucaliptos e só termos as plantas indígenas da laurisilva. Agora, se a gente puder definir uma zona de plantação de eucalipto para a exportação por causa da aposta de papel, porque pronto, também existe, nós temos aqui uma pequena unidade de doces tradições que está dedicada à defesa do património, mas na área da gastronomia, da pastelaria tradicional e da panificação tradicional. Nós também utilizamos 30% da lenha que utilizamos é de eucalipto. Também utilizamos lenha de acácia, porque o combustível é a lenha. Agora, se fosse possível um território liberto de eucaliptos e todas essas plantas invasoras, seria o ideal. Só vermos mancha, laurisilva por todo o lado. Mas isso é um trabalho para fazermos todos os dias. Não sei se um dia será possível. Temos um território que está, porque quando os descobridores chegaram cá no século XV, a Madeira não tinha eucaliptos nem pinheiros. A Madeira tinha uma floresta própria, era essa floresta que era a laurisilva. Mas eu penso que esse combate vai continuar e vai ser feito, porque talvez tenha que haver um maior investimento na área das florestas. A recolha foi passar a casa das pessoas, ver aquilo que as pessoas já não utilizavam e que pretendiam preservar, porque muitos destes objetos são hoje em dia ainda utilizados no fabrico do vinho para consumo familiar. Portanto, as pessoas fomos sensibilizando as pessoas que havia necessidade de preservar esse património e que nos doassem esses objetos para nós expormos, porque chegam-nos gente de todo o mundo aqui. Certamente tem cá instrumentos que nunca viram. Nós tentamos explicar porque é que servem, porque é que serviram.
Temos cá gente que vem da Alemanha, que vem dos Estados Unidos, as técnicas de fabrico da vinha eram diferentes. Há instrumentos que eles nunca viram, ficam admirados. Portanto, a ideia foi precisamente essa, para que esse património não desaparecesse, porque se ficasse na casa das pessoas, as pessoas punham isso no canto, às tantas o material ia se degradando. Isto é material, muito dele em folha, outra em madeira, e portanto ele vai se degradando, e nós resolvemos então preservar essa memória coletiva, e é precisamente isso que aqui está. Mas pronto, também temos a nossa parte pedagógica e a parte de formação. A parte pedagógica mais dedicada aos alunos das nossas escolas, em que nós explicamos como eram as vivências na década de 60, na década de 70, nesta questão tão importante, que era a produção de uva e o vinho de madeira. Nós tentamos dar-lhes essa percepção de como é que se vivia nessa altura, a importância que isso tinha na sua vida diária, e, portanto, se esse trabalho não fosse feito, se calhar muitos destes objetos já tinham desaparecido. E aos nossos alunos fez com que eles se interessem por estas áreas tradicionais. Também temos ali uma pequena secção de artesanato, com os carrinhos, com os objetos, com os jogos tradicionais da nossa infância. Portanto, não podemos separar uma coisa da outra. Quando atacamos em bloco o património histórico-cultural, é tudo aquilo que é memória do passado, é tudo aquilo que servia e que estava ligado à vida económica e social, mas que também estava ligado à nossa infância, aos nossos jogos, à maneira como passávamos os nossos tempos livres. Enfim, tudo isto é património. As histórias que se contavam, as anedotas que se contavam, as lenga-lengas, os adágios. Pontualmente temos feito, sobretudo com pessoas que ainda têm memória todo esse património, porque se não for recolhido, não for registado, depois perde-se tudo. Pronto, existem várias instituições que fazem esse trabalho na região. Não somos só nós. A nível da literatura oral e tradicional, a nível da música tradicional, muitas instituições fazem esse trabalho e têm trabalhos muito bons, muito bem feitos sobre toda esta temática. Neste momento eu estou destacado a tempo inteiro aqui para as atividades culturais da Casa do Povo e para a dinamização do Museu do Vinho e da Vinha. Portanto, estou cá a tempo inteiro e coordeno toda esta área vasta toda a parte pedagógica e toda a parte de coordenação das atividades da Casa do Povo, que não são poucas. Se calhar o facto de eu neste momento estar a trabalhar cá, foi que me apercebi, não me apercebi agora, percebi-me já há muito tempo, que houve alguém que se interessou e que executou uma série de diligências no sentido de o património principal da freguesia, o principal património está ligado à atividade vitivinícola, alguém que se interessou em preservar esse património. E eu não podia deixar de dar o meu apoio a essas pessoas e às instituições que fizeram esse trabalho e continuam a fazer esse trabalho. Daí que, numa determinada fase da minha carreira já adiantada, decidi não. Posso pedir um destacamento, posso fazer um trabalho útil, ajudando a quem já começou este trabalho. Esse trabalho, pronto, foi começado pela Casa do Povo desde a década de 90, desde 96, sempre liderada pelo Dr. Rui Misés. Ao longo do tempo em que este projeto arrancou, eu fui acompanhando, como pessoa interessada. Depois, há 10 anos para cá, continuei
mas já noutras funções, não só como pessoa interessada, mas como interveniente direto, através da direção, incorporando a direção que atualmente está em funções e dando o melhor que sei e posso em todo este trabalho. Trabalho de coordenação, trabalho de dinamização de atividades e atividades que sejam úteis e que tenham resultados imediatos e atendendo também, muitas vezes fazemos atividades que as pessoas nos pedem, que as pessoas aderem. Não vale a pena estar aqui a fazer coisas se depois isso não interessa às pessoas, ou se as pessoas não querem, ou se as pessoas não aderem. Porque para além deste trabalho, ainda temos o trabalho formativo. Nós temos, para além deste património histórico-cultural ligado à vinha, temos outro trabalho ligado à gastronomia, sobretudo em duas áreas, a área da panificação tradicional e a área da pastelaria tradicional. Neste momento também estou a coordenar um trabalho na área da culinária, em que as senhoras podem aprender técnicas de cozinha que lhes permitem fazer produtos, pratos saborosos com muito menos custos. Chamada cozinha económica. Não se perde o valor nutritivo das refeições, mas ganha-se no bolso porque há técnicas e há produtos que se podem escolher em alternativa a outros e que permitem fazer pratos saborosos, nutritivos, bons para a saúde, com muito menos dinheiro do que determinados pratos tradicionais. Também temos essa vertente. Portanto, todo este trabalho exige coordenação, exige dinamização e tenho feito esse trabalho com o Ramizés e com outros corpos, com os outros elementos de corpos sociais. E é o trabalho para continuar. Na Madeira existem, se não estão em erro, 34 casas do povo. Portanto, será rara a freguesia que não tenha só a Casa do Povo. A Casa do Povo é um instrumento de desenvolvimento local. E na própria estrutura, na orgânica do governo regional, existe uma direção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural e existe uma direção de serviços da ruralidade, que é precisamente a direção de serviços que coordena toda a atividade das Casas do Povo. Evidentemente, se não fosse o apoio público que nós apresentamos os nossos planos de atividade e os nossos orçamentos à Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural. E depois tem os técnicos da Direção de Serviços de Ruralidade que analisam e concedem os apoios. Se não houvesse esse interesse do Governo Regional, certamente não haveria condições para nós dinamizarmos um conjunto de atividades que atualmente desenvolvemos e dinamizamos. Agora, a zona rural da Madeira foi tão esquecida durante muito tempo pelo órgão executivo da região. Quando eu digo órgão executivo, estou-me a referir ao órgão executivo que era a Junta Geral do Funchal, que vigorou até 74, até 25 de abril de 74. Na Constituição de 1933 já estava definido o Distrito Autónomo do Funchal. Estava lá na Constituição. E o órgão executivo era a Junta Geral do Funchal. Simplesmente a Junta Geral do Funchal pouca intervenção tinha a nível das comunidades que estavam na zona rural. Era mais uma intervenção a nível da cidade do Funchal, da zona urbana. E, portanto, começaram a surgir as Casas do Povo. Numa fase inicial, eram apenas pessoas interessadas no desenvolvimento local, sem qualquer apoio oficial. Algumas Casas do Povo estavam ligadas a paróquias. Tivemos aqui em 1970, surgiu a Casa do Povo da Boa Ventura. Foi o pároco da freguesia que fundou a Casa do Povo. Portanto, as Casas do Povo, numa fase inicial, sobretudo antes do 25 de Abril, eram estruturas de pessoas interessadas no desenvolvimento local, no desenvolvimento das populações, mas isso não era exclusivo das Casas do Povo. Nós tínhamos cá uma banda filarmónica
que surgiu em 1933, e a banda filarmónica que fazia a alfabetização das pessoas. As pessoas aprendiam a ler e escrever quando integravam o curso de aprendizes, os cursos de aprendizes da banda filarmónica. Porque a escola primária, pura e simplesmente, não existia. Ou se existia, a ida à escola não era obrigatória. Então, o senhor que fundou a banda, por exemplo, tinha essa missão também. Alfabetizar as pessoas, ensinar a ler, a escrever e a contar, como ele dizia. E onde eu cheguei a falar com esse senhor, ele morreu na década de 90, já bastante idade. Ele ensinava a história de Portugal, a geografia de Portugal. E, portanto, a formação das pessoas fazia-se de maneira informal nas organizações locais. E se formos a ver, as casas do povo e as filarmónicas eram, durante muito tempo, até o advento da democracia, eram as instituições que na região eram pioneiras no ensino da música, no ensino das letras, na dinamização de eventos, na organização de eventos. Portanto, como dizia isso, o território da região autónoma era quase todo rural, exceto aquela mancha Funchal, um bocadinho a vila de Mexico. Do resto, nós tínhamos um território rural muito extenso e as casas do povo surgiram na necessidade. Porque as casas do povo, nessa altura, também, penso eu, perderam fogo no continente, mas na primeira metade do século XX, as casas do povo no continente foram muito fortes. Depois, talvez, penso eu, por surgirem outras formas de dinamização local e desenvolvimento local, certamente, porque, por exemplo, no continente eu sei que havia muitas localidades, muita coisa era feita pelas associações de bombeiros, eram feitas também pelas bandas filarmónicas, pelos clubes desportivos. Nós, aqui na região, durante muito tempo, nunca tivemos dinamização feita por clubes desportivos. Isso só surgiu depois Aliás, só tínhamos dois ou três clubes desportivos na zona do Funchal, que eram os clubes desportivos tradicionais, o Nacional, o Marítimo, o União, o Sporting da Madeira, e havia outro clube que tinha algum impacto na zona de Mexico, outro em Santa Cruz, a União Desportiva a Associação Desportiva de Mexico, o Sport Clube Santa Cruzense. Portanto, enquanto no continente vocês tinham, ou havia, associações de bombeiros, clubes desportivos, filarmónicas que dinamizavam toda a vida local, toda a vida das zonas rurais, nós aqui, nas zonas rurais, não tínhamos clubes desportivos, não tínhamos associações de bombeiros, e então começaram-se a criar as casas do povo. Numa fase inicial, elas não tinham apoio público, como muitas casas paroquiais, muitos salões paroquiais construíram-se pelos paroquianos, não era com apoio oficial. E, portanto, eram as próprias pessoas que sentiam necessidade de ocupar os seus tempos livres, de ter formação, de ter espaço onde pudessem ver debatidos os seus problemas. Então foram surgindo um pouco por todo o lado. Claro que hoje em dia o âmbito da atuação é muito mais vasto, o número de casas de povo cresceu, e cresceu sobretudo na zona urbana. Praticamente todas as freguesias do Funchal têm a sua casa do povo. São 11 freguesias, pelo menos 7 têm casas do povo. E, portanto, tem a ver um pouco com esse desejo das pessoas de ocuparem os seus tempos livres, de debaterem os seus problemas, procurarem soluções para os seus problemas. Então, olha, era a paróquia, a casa do povo e a filarmónica. É dia que eu tenho que, no continente, muitas associações de bombeiros promoviam os bailes da paróquia, e os clubes desportivos tinham as suas quermesses e isto e aquilo. Aqui na região isso não existia. Então começaram a surgir, sobretudo a partir da década de 20, 30, começaram a surgir as casas do povo e, aliás, as bandas filarmónicas já surgiram antes, a maior parte delas surgiu, muitas delas surgiram no século XIX. Penso que tem a ver com a necessidade das populações locais que não tendo consciência, mas estavam abandonadas pelo poder político. Em que viam
aquele poder político intervinha mais na zona urbana e a zona rural estava sempre num segundo plano. E então havia necessidade de associar. E associaram-se criando as casas do povo, como o próprio nome indica, para que toda a gente tivesse um lugar onde pudesse comparecer, onde tivesse voz. Os principais clientes do vinho que se produzia na freguesia eram sobretudo comerciantes que tinham os seus bares e as suas tascas, como se dizia na altura. Eram sobretudo comerciantes ali da zona leste da Madeira. Estão a falar de Mexico, Santana, Camacha, Santo da Serra, Caniço, toda essa zona, nordeste e leste da Madeira, os comerciantes vinham cá, porque ou não tinham vinho, ou tinham vinhos muito fracos. Como hoje aqui era um vinho forte, faziam o luteamento, misturavam vinho de jaqué, ou uva jaqué, com as uvas de produtores mais fracos, com menor grau. O jaqué podia atingir 15, 16 graus, aqui no Orca, era um vinho muito forte, quando bem maduro. E esse vinho era excelente para fazer um luteamento com vinhos mais fracos, com vinhos de 9, 10 graus. Portanto, os comerciantes, e também depois havia os intermediários que representavam as casas comerciais que se dedicavam ao fabrico do vinho de Madeira. Madeira Wine, Justinos, Henriques, J. Faria, que são os grandes exportadores de vinho de Madeira. Esses compravam. Nessa altura não havia muito o trabalho de comprar a uva. Se formos mesmo só à década de 60, compravam vinho. Traziam caminhões e iam carregando pipas e pipas de vinho. E depois faziam o trabalho do laboratório, o trabalho de vinificação era com eles. E aquilo saía o vinho Madeira. Agora, as pessoas pretendiam vender a pequenos comerciantes, que tinham os seus bares e os seus restaurantes e as suas tascas, porque eles pagavam melhor. E, sobretudo, queriam um vinho maduro. E depois o que acontecia? Determinados produtores já tinham os seus clientes fidelizados. E o cliente já dizia, olha, para o ano, por esta altura, quero 2 pipas, quero 3 pipas, quero 1.000 quilos, quero 2, 3 mil quilos daqui deste terreno. O terreno já estava sinalizado, porque era um terreno que produzia bem e havia essa fidelização. O transporte era feito por pipas. Nós chamamos estas barricas. A estrada chegou aqui na década de 50. Quando eu nasci já havia estrada. A estrada custou a chegar ao Orco, mas, por exemplo, chegou a São Vicente na década de 30. Aqui ao Orco chegou na década de 50, chegou 20 anos depois. Nessa altura, fazer 1 quilómetro de estrada levava muito tempo. Hoje em dia não. Porque era tudo com pá e picareta, cortar a montanha, porque há 2 coisas que custaram muito a fazer, foram as vias rodoviárias e os canais, as levadas. As vias rodoviárias começaram no século XX, os canais começaram no século XVI. E é toda uma obra de engenharia que dava teses e teses de licenciatura ou de doutoramento sobre as levadas da Madeira. Porque as levadas estão orientadas no sentido norte-sul. Porque aqui no norte chove bastante, no sul chove muito pouco. Então, as necessidades de água de regadio e de água potável ao domicílio vai do norte para o sul. E, portanto, o norte é que abastece o sul da região sul e a zona leste e a zona sul. Às vezes nós, da brincadeira, quando lidamos com as pessoas que habitam em Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, nós dizemos, vocês têm sorte, no norte chove bastante, senão vocês estavam bem iniciados aqui no sul. Queriam beber água, não tinham. Mas é assim. Mas há 2 grandes obras de engenharia, que é as nossas levadas e as nossas vias rodoviárias. Costumo dizer que os madeirenses foram grandes engenheiros, tal como os romanos. As levadas que foram feitas no século XVII e XVIII ainda cá estão a funcionar, tal como as pontes que foram feitas, pontes a viadutos e aquedutos foram feitos na época dos romanos, quando estiveram na Península Ibérica e coisas assim, ainda funcionam.
E elas não.